Olá, eu sou a Anastácia, faço parte do Polo de Jacaraci, estou aqui para apresentar a vocês a atividade da semana sobre as células bacterianas, pois eu faço curso de ciências biológicas na Universidade Federal da Paraíba. Então vamos conhecer um pouquinho sobre as bactérias. Elas são procariotas e apresentam uma organização celular simplificada sem organelas. A principal característica é ter um material genético sem carioteca e sem estomas. E é constituída por uma parede celular membrana. Com a parede celular, vou mostrar aqui, a parede celular, a membrana, citoplasma. E dentro do citoplasma tem o material nuclear, as plasmídeos, ribossomos, né, e as inclusões, que ficam aí dentro do líquido do citoplasma. Então, elas têm também as não essenciais. Essas que eu acabei de falar são essenciais. E agora eu vou falar sobre as estruturas não essenciais, que são a cápsula. Cápsula, essa aqui em vermelho. Está apresentando as duas tipos de bactérias, gram positivo e gram negativo. Todos esses que eu estou falando. Então, aqui a cor vermelha é a cápsula. Também tem o flagelo, que não é essencial também. Flagelo. Tem cápsula, agora eu falei fímbrias. Também usem as estruturas, os plasmídeos, endosporos e os endosporos e as inclusões também incluem nessas não essenciais, né? As essenciais são estruturas que são indispensáveis, né? Por isso que são essenciais. São indispensáveis para a multiplicação microbiana. Já as estruturas que não é essencial, elas são encontradas em algumas bactérias e não interferem na multiplicação. Cada estrutura tem uma sua importância, né? E agora vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar sobre a parede celular. A parede celular, os pinhos verdes, né, e amarelinha. Aqui também mostrando aqui nos verdes, com os pinhos amarelos. São preparadas como material didático. A parede celular é variável em sua composição, né, química, que determina a existência de grupos de bactérias denominadas gram positivo e gram negativo, como está mostrando aqui, e também as bactérias denominadas de bacilo alfacido resistente. Então, as mais estudadas são essas. E tem a parede celular, é um revestimento rico que confere forma à célula, maior resistência à diversidade de pressões osmóticas e constitui uma estrutura antigênica que caracteriza e diferencia as tais bactérias. As bactérias de gram positivo essa aqui, elas apresentam a parede com várias camadas de pípede delglicano, que é mureína, várias paredes aqui, como está mostrando aqui, ó, risquinho preto. Elas encontram ainda na parede o ácido teicoico. As estruturas da parede celular das bactérias gram negativas, elas são mais complexas. Elas têm, o que mostra aqui, né? Esse amarelo com verde e uns pinguinhos vermelhos, faz parte da parede celular do gram positivo. Apresenta uma camada mais estreita de pípede delglicano e uma membrana mais externa, e outra membrana celular. Então, tem três partes. Uma mais lá de fora, membrana externa, o pípede delglicano mais no meio e uma membrana mais no interior, uma membrana celular. Então, tem três partes. A membrana externa é um lipopolissacarídeo, sendo uma porção lipídica, uma endotoxina comum a todos do gram negativo. Então, essas características são comuns em todas essas bactérias de gram negativo. Na membrana externa também tem proteínas integrais de lipoproteína, proteína de ligação e taurina. Então, eu já falei essas partes. A parede celular das micobactérias é constituída também de péptide delglicano, porém revestido com uma camada de ácido micólico, que torna impermeável a entrada de corantes básicos e é uma bactéria resistente ao ressecamento e à desidratação.
Agora vamos conhecer um pouco as bactérias, as partes da membrana plasmática das bactérias, que é revestido, que reveste o citoplasma e controla a entrada e a saída de todas as substâncias das células, através da proteína de transporte. Vou mostrar aqui, ela é a parte azul, aqui mostrada no material didático, e ela é responsável pelo transporte de elétrons e de produção de energia para a célula. E ela apresenta constituições fosfolipídicas, formando uma bicamada fluida bipolar, com ausência de esteróides. Na superfície, a camada de fósforo é hidrofílica e internamente é hidrofóbica. Existe na membrana o mesosoma, que é importante durante o processo de multiplicação bacteriana. Então, ao se ligar e separar os cromossomos durante a divisão celular, elas são importantes por isso. Agora, vamos conhecer o citoplasma. O citoplasma, está aqui branca, né, nessas partes aqui, que fica várias outras partes não essenciais, fica aí rodando dentro dele, que dentro de inclusões, plasmídeos, o material nuclear também fica dentro, e os ribossomos, que situam também no citoplasma. O citoplasma é constituído por substância aquosa, né, contendo proteínas e enzimas, e destaca-se o material nuclear, os ribossomos e as inclusões que estão imersos nesse citoplasma. O material nuclear é encontrado em diversos dispersos ali no citoplasma, né? E é constituído de uma fita dupla, circular, DNA, que estão contidas todas as informações genéticas essenciais. Então, esse é o material nuclear. Isso aqui está mostrando esses tracinhos aqui que eu acabei de falar. O material nuclear, ele é encontrado, né, como eu já falei, misturado ali dentro do citoplasma. Também os ribossomos, que é mostrado aqui nesses pontinhos pretos, eles são os ribossomos, que encontra também nos dois tipos de bactérias. Eles são proteínas de aspecto granulado, né? Então, aspecto assim, granulado. É constituído por duas unidades responsáveis por síntese proteica. Elas são encontradas milhares deles dispersos no citoplasma. Então, é muito que é encontrado nelas. As estruturas não essenciais são aquelas que algumas bactérias apresentam e são consideradas não vitais. Conferem apenas funções adicionais, como interação com o hospedeiro e metabolismo, que é a cápsula, vou falar aqui agora sobre a cápsula, que é uma delas, que é essa parte avermelhada que está mostrando aqui nesse material didático. As cápsulas se acumulam externamente à parede celular, como a gente acabou de ver. E elas são substâncias mucoides, viscosas, contidas de polissacarídeos. Para ser considerado cápsula, o material deve ser organizada e mais fortemente aderida à parede celular. Então, tem que estar bem pertinho da parede celular, tem que estar grudadinho nela. Agora vamos falar sobre os flagelos. Os flagelos é constituído de proteínas denominadas flagelina, que confere mobilidade a essa flagela aqui, ó. Essa estruturinha aqui, isso num rabinho aqui. Elas que são os flagelos, e essa estrutura é contida por corpo basal, um gancho e um filamento longo, em forma de chicote, né? Longo. E quando a ativação dos flagelos, as bactérias podem ser classificadas em monotríquio, que é um flagelo e uma extremidade. Só tem um flagelo e uma extremidade. Antitríquio, que é um flagelo em cada extremidade, né? E um locotríquio, com 2 ou mais flagelos em um dos solos. E peritríquio, que é flagelo em todas as
vamos conhecer as fídeas. Fídeas são esses, parece um pelinho ao redor da cápsula, que fica grudado na cápsula, assim, das células. Elas são pequenos filamentos proteicos semelhantes a pelos, como eu já falei, que fica em torno da parede celular. Sua função é de aderência, favorecendo a colonização do hospedeiro. A quantidade é bem variada, a gente não tem nem como falar quantos tem, né? É variável. Algumas bactérias possuem fibras especiais, que é chamada de filin. Elas, pela qual as bactérias transferem cópias de plasmídios para outras bactérias durante a conjugação. E é mais longo que as fibras comuns. Então, ela é mais alongada que essas fibras comuns, né? Sendo codificado por um plasmídio conjugativo. Os plasmídios em algumas bactérias não apresentam, enquanto outras podem apresentar uma ou até mais, né? Elas são compostas de DNA de fita dupla, circular, com menos informações genéticas, né? Que as informações genéticas extracromossômicas. Os genes contidos nos plasmídios conferem resistência, produção de toxinas, produção de enzimas, fertilidade e outras propriedades independentes da multiplicação das bactérias. Endosporos. Os endosporos, eles são estruturas resistentes às condições adversas, né? É formada por endosporos, fundosporos e por células. Quando liberado na célula, é chamado de esporos, muito resistente a calor, a substâncias químicas e à radiação. As inclusões consistem aos depósitos de reservas e destaca as grânulos metacromáticos, polissacarídeos, lipídios, enxofres e óxidos de ferro. Então, essas são as características das bactérias, das células bacterianas